Você é o seu corpo? Bem, de certa forma sim, certo? Mas será que existe um ponto onde isso deixa de ser verdade? O quanto do seu corpo você pode remover antes de deixar de ser você? E essa pergunta ao menos faz sentido? A sua existência física é composta por células. O que é uma célula? Uma célula é um ser vivo, uma máquina feita de até 50.000 proteínas diferentes. Ela não tem consciência, não tem vontade, não tem propósito, simplesmente é. Mas ainda assim é um indivíduo. Como as células funcionam? Juntas, suas células formam estruturas enormes que trabalham para preparar alimento, reunir recursos, transportar coisas, analisar o ambiente e assim por diante. Se você extrair células do seu corpo e colocá-las no ambiente certo, elas continuarão vivas por muito tempo. Isso quer dizer que as suas células podem existir sem você, mas você não pode existir sem elas. Se tirarmos todas as células do seu corpo, não haverá mais você. Existe algum ponto onde uma parte das suas células deixam de ser você? Por exemplo, se você doar um órgão, parte das suas células continuará a viver dentro da outra pessoa. Isso significa que uma parte de você se tornou parte de outra pessoa, ou esse outro corpo. Vamos imaginar um experimento. Você e uma pessoa aleatória trocam células, uma de cada vez. Seu corpo recebe uma célula dela e ela recebe uma célula sua. Em que ponto ela se tornaria você? Será que isso aconteceria ou esta é apenas uma maneira muito lenta e muito nojenta de se teletransportar? Quase todas as suas células têm que morrer durante a sua vida. 250 milhões morreram desde que você clicou play nesse vídeo. Cerca de 1 a 3 milhões por segundo. Num período de 7 anos, a maioria das nossas células é substituída pelo menos uma vez. Sempre que essa configuração muda, você acaba mudando um pouco também. Então, se você parar para analisar, uma parte de você está morrendo constantemente. Então, o que você considera ser você é apenas uma foto no momento atual. Mas às vezes as células adoecem e não querem morrer, questionando a natureza da unidade de nossos corpos. A gente chama isso de câncer. Elas cancelam o contrato sociobiológico e acabam se tornando basicamente imortais. O câncer não é um invasor, é uma parte de você que coloca a própria existência acima de tudo. Também podemos dizer que uma célula cancerígena é uma outra entidade dentro de nós, um outro ser que só quer se desenvolver e sobreviver. Até recentemente acreditavam-se que todas as células do seu corpo tinham o mesmo código genético, mas foi provado que isso está errado. Seu genoma é mutável, mudando ao longo do tempo através de mutações e influências do ambiente. E isso acontece especialmente no seu cérebro. Segundo descobertas recentes, um único neurônio em um cérebro adulto tem mais de 1000 mutações em seu código genético, que não estão presentes nas células ao seu redor. Então, o quanto você é o seu DNA? Cerca de 8% do genoma humano é composto de vírus, que um dia infectaram nossos ancestrais e se fundiram conosco. A mitocôndria central genética da célula já foi uma bactéria e se fundiu com os nossos ancestrais. Ela ainda tem o seu próprio DNA. Uma célula regular tem centenas de mitocôndrias. Centenas dessas coisinhas que não são realmente humanas, mas ainda assim, de uma certa forma, são. É um pouco confuso mesmo. Sabemos que somos feitos de trilhões de coisinhas, feitas por outras coisinhas que estão sempre mudando.
Juntas, essas coisinhas não são estáticas, mas sim dinâmicas. Sua composição e condição mudam constantemente. Portanto, talvez sejamos apenas um padrão autossustentável, sem fronteiras definidas, que em algum momento ganhou autoconsciência e agora tem capacidade de pensar por si próprio, através do tempo e do espaço, mas que, na verdade, só existe nesse exato momento. Onde esse padrão começou? Ao surgir o primeiro humano? Quando a vida começou a conquistar o nosso pequeno planeta, o cérebro humano evoluiu para lidar com o absoluto. As fronteiras difusas que compõem a realidade são difíceis de entender. Talvez ideias como começo e fim, vida e morte, você e eu, não sejam tão assim absolutas, mas sim ideias pertencentes a um padrão fluido. Um padrão que se perde nesse estranho e belíssimo universo.